Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo, nós veremos como fazer geração de nuvem de palavras, que é o Word Cloud, utilizando o Orange em bases de dados de textos. Com o Orange aberto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é instalar um pacote adicional. Então, você deve selecionar o Orange Text, só clicar aqui, clica no OK, ele vai fazer a instalação e configuração. No meu caso, eu não vou fazer, que eu já tenho ele instalado e depois da instalação ele pode pedir para reinicializar. Vamos buscar esse objeto chamado corpus, que é um conjunto de textos, quando nós trabalhamos com mineração de textos, na área de processamento de linguagem natural, chamado de corpus. Damos 2 cliques e perceba que aqui já existem algumas bases de dados que já estão carregadas diretamente do Orange, que nós podemos fazer o teste. Então, não é necessário você ter o seu próprio arquivo para você fazer esses testes. Então, o que eu vou selecionar primeiramente é esse Election Tweets, que são tweets das eleições de 2016. Perceba que nós temos 6.444 documentos. Fechamos. Vamos agora ligar a um Corpus Viewer. Ele vai mostrar os textos, até inclusive, para nós fazermos o primeiro teste, vamos selecionar o Green Tail Selected. 2 cliques. Perceba que agora fica mais fácil para visualizar todos os textos. Aqui você pode, inclusive, fazer uma pesquisa. Por exemplo, Family. Ele vai colocar uma cor diferente quando ele achar. Por exemplo, vamos colocar essa palavra the, que é mais comum. Então, aqui você pode fazer pesquisas nesses textos. Com isso, agora nós já podemos fazer a geração do Word Cloud, que são as palavras mais frequentes. Então, nós podemos puxar do corpus, temos o Word Cloud. Então, basicamente, é só fazer essa ligação, damos 2 cliques, perceba que aqui ele já colocou a contagem das palavras. Então, a ideia do Word Cloud é ele colocar quantas vezes cada palavra aparece. Quanto maior a palavra, mais essa palavra aparece, só que perceba que ele está aparecendo várias palavras, como o the, o he, to, was, que são palavras que efetivamente não vão falar muito o que de fato existe nesses textos. Então, aqui é a ideia de stop words, que são aquelas palavras que você pode tirar, como o the, a vírgula, o and, que são essas palavras mais frequentes. Então, o que nós podemos fazer é um pré-processamento nesse texto. Então, aqui nós temos o Pre-Process Text, damos 2 cliques, e aqui ele tem várias configurações. Transformação, você pode deixar em minúsculo, remover acento se tiver, ele vai fazer a conversão de HTML se tiver, e também vai fazer a remoção de URLs. Então, é bem interessante que ele já vai fazer automaticamente. Tem a questão de tokenização, que aqui você pode colocar uma expressão regular. A questão de filtragem, o que você pode fazer é marcar as stop words, que essa aqui é uma parte bem importante, que ele vai retirar aquelas palavras. Aqui, inclusive, você tem vários idiomas, inclusive stop words para o português. Então, caso você tenha uma base de dados em português, você pode fazer esse processamento diretamente no Orange. Aqui eu vou deixar o inglês, que essa nossa base de dados está em inglês, e se você tiver stop words personalizadas, aqui você pode criar um arquivo de texto, e você carrega esse arquivo txt, coloca um texto que você quer remover por cada uma das linhas, e ele vai automaticamente eliminar essas linhas. Aqui o pré-processamento já está feito. Agora, se eu colocar novamente o Word Cloud, vamos dar 2 cliques, perceba que agora sim nós temos as palavras com a remoção das stop words. Então aqui nós podemos observar que a palavra que mais aparece, que ele coloca em vermelho, é o said, que é o disse, o came, o little, o went, one, king. Então é bem interessante, caso você tenha uma base de dados de texto, você pode gerar esse Word Cloud, essa nuvem de palavras. Vamos agora fazer o teste com as outras bases de dados. O Election Tweets, é só você carregar a base, ele já vai atualizar todo o fluxo. Abrimos o Word Cloud, perceba que agora ficou bem fácil para visualizar.
ele já retirou todas as marcações HTML, todas aquelas palavras que não interessam. Então, nós temos o Trump e Hillary, que eram os 2 candidatos nas eleições. Então, fica fácil para você visualizar sobre o que as pessoas estão falando. Vamos agora para a próxima base de dados. Temos essa Anderson. Visualizamos o Word Cloud. Aqui nós temos a geração. É interessante, de acordo com as características da base de dados, você pode modificar essa parte do pré-processamento. Vamos para a próxima base de dados, que é o Book Experts. Aqui ele fez corretamente também. Vamos fazer o último teste, Friends Transcripts. Essa é uma base de dados um pouquinho maior. Perceba que aqui ele está fazendo ainda o pré-processamento. Terminado o pré-processamento, vamos abrir o Word Cloud e aqui nós temos as palavras mais frequentes. Aqui você inclusive pode retirar essas palavras, como por exemplo o all, que é a palavra mais frequente, como se fosse uma exclamação. Relembrando que é só você criar um arquivo de texto, você coloca aquela palavra e você carrega ele aqui, que ele vai tirar automaticamente. Então, com isso, nós temos de maneira bastante simples como você pode fazer geração de nuvem de palavras com o Orange. Obrigado e até a próxima aula!